Olá, amigos! Esperamos que todos estejam bem. Iniciamos sempre pedindo a Deus o amparo para que a gente consiga compreender a riqueza que há nesta obra para o nosso próprio engrandecimento, para a nossa própria melhora e iluminação. Nós estamos fazendo a leitura e a reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec e estamos no livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Item 3. Decepções, ingratidão, quebra de afeições. Pergunta 937 de Allan Kardec. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio o foi. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que avaliam mais do que vós, e, no entanto, foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de vilão e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos tanto mais, quanto maior houver sido a sua ingratidão. Então vejam, a pergunta de Allan Kardec é uma pergunta que se refere a situações que muitas vezes nós estamos vivenciando ou já vivenciamos, que são as decepções, a ingratidão, a quebra de afeições. E vejam a resposta da espiritualidade superior aqui, que nos ensina a simplesmente lastimar aqueles aos quais estamos ali recebendo, por exemplo, a ingratidão. Nos lembra que a ingratidão provém do egoísmo e que o egoísta vai encontrar corações insensíveis em seu caminho. É interessante essa fala, porque se remetermos esta fala a nós mesmos e às situações às quais temos encontrado, podemos reconhecer que temos um tanto bastante grande ainda de egoísmo, que temos tido comportamentos assim, e por isso hoje estamos encontrando ou reencontrando corações com o mesmo problema nosso. Jesus nos lembra que o próprio Cristo foi injuriado e desprezado, e que veio exemplificar para que a gente fizesse o bem sem esperar as recompensas. Então, sim, a ingratidão que muitas vezes nós recebemos é uma prova para a nossa persistência em fazer o bem. Desta vez, nesta oportunidade, talvez consigamos, se persistirmos, fazer o bem sem esperar nada em troca, não é? Então, nos faz refletir sobre a nossa própria condição. 938. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. 938A. Esse pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto,
que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso. É o meio de vos elevardes sobre eles. Nota de Allan Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservado no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma ventura recusada ao egoísta. Vejam então, companheiros, vale a pena examinarmos como estamos sendo, como estamos atuando, o quanto de egoísmo que ainda temos, observar em nosso entorno se estamos recebendo muita ingratidão, estamos tendo muitas decepções. Isto é porque também significa alguma plantação nossa que estamos colhendo. Então vale a pena esse cuidar-se, valorizar-se, meditar os ensinos do Cristo e buscar combater em nós essa mazela tão grande que é a do egoísmo. E aí, nós vamos estar buscando fazer o bem sem esperar recompensas, sem esperar o obrigado, fazer o bem, porque é o bem que deve ser feito, é o que Jesus nos exemplificou. Fazer o bem nos dá uma felicidade íntima, que a felicidade do, entre aspas, ingrato, como foi dito aqui, não tem. É muito superficial, é muito devido às coisas materiais. Então, sabedores que somos de tantas mazelas que carregamos e uma delas bem grande é o egoísmo, façamos por onde combater em nós, buscar exercitar o bem, não se preocupar com os irmãos que nos são ingratos, porque já estamos aprendendo a fazer sem esperar a recompensa, não é isso? Caso contrário, vamos continuar ali nos decepcionando grandemente e isso pode enfraquecer em nós esta missão, este aprendizado maior que devemos ter de combater essas mazelas de egoísmo, de orgulho e de ter ações positivas no bem, a exemplo do Cristo Jesus. Vamos agora ao item 4, uniões antipáticas. 939 é a pergunta de Allan Kardec. Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Não compreendestes, então, que seja uma punição, embora passageira? Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências, e quando são obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotada de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis, e com o correr do tempo, quando ambos se reconheceram melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque baseado na estima recíproca. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível.
Eis porque os que se julgam amar com um amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Interessante pensarmos e refletirmos sobre isso, porque temos encontrado tantos corações na nossa vida nos vinculando, muitas vezes, por um julgamento equivocado da nossa parte, né? Por outros interesses que não o da afeição. E esse é um aprendizado natural nosso, uma vez que estamos num mundo de provas e expiações, isso significando que somos espíritos ainda imperfeitos, muito mais próximos ainda da animalidade do que da angelitude. Então, haveremos de ter várias experiências, sermos magoados e magoarmos muitos corações, porque ainda estamos exercitando o aprendizado desse amor maior, desse cuidado maior conosco mesmo, para que tenhamos condição de cuidar, zelar pelo nosso próximo. Com o tempo, com as experiências, com os frutos das experiências muitas vezes tão amargos, os quais criamos vínculos difíceis até de serem reparados, haveremos de conseguir aos poucos melhorar esta questão também. 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Muito amarga de fato, mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a principal causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Depois, nessas uniões procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis então apenas a consequência dos vossos preconceitos. 940A. Mas nesse caso, não haverá sempre uma vítima inocente? Sim, e isso é para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre os que a causaram. Se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecem, desaparecerão também as causas dessas infelicidades íntimas. Então, novamente aqui, pontua a espiritualidade superior a Kardec, que para termos uniões estáveis, com afeições recíprocas, haveremos de combater em nós egoísmo, vaidade, orgulho, essas mazelas tão fortes. Então, haveremos de conseguir, sim, uniões mais estáveis, mais agradáveis, de termos ali a experiência e irmos buscando, junto com esses corações, a nossa melhora, o nosso caminho para a evolução. Item 5. Preocupação com a morte. Pergunta 941 de Allan Kardec. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação se elas têm o futuro pela frente? É errado que tenham essa preocupação, mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes e tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança que acena com uma vida melhor e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança
de que não encontrará, no mundo em que vai entrar, nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Nesse ponto, Kardec nos remete ao livro 3º, capítulo 6, Lei de Destruição, na pergunta 730. Desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que de se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão? Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela em lugar do Criador. Vejam que interessante. Podemos nos analisar também sobre esse aspecto. A preocupação com a morte é daquele coração que não tem fé na vida futura. E todos nós, muitas vezes, trazemos de longo tempo, né, historicamente, culturalmente, essas significações que ficam ali gravadas no nosso ser, pois que já ouvimos e não compreendemos até em outras encarnações sobre essa questão da morte, do desencarne. Então, o que esperar? Então, esta talvez seja a primeira encarnação que estamos nos elucidando sobre isso, e muitos de nós, espíritas ou ainda na doutrina, receamos esse momento. Então, possamos fazer essa avaliação. Se queremos ter uma boa morte, uma boa condição pós-morte, temos que ali nos acolher, observar em nós a nossa condição, irmos nos corrigindo e buscando o exercício da caridade, do bem, porque é dando que recebemos. Santo Agostinho, há pouco, em outro estudo, havia nos dado a regra certinha para que consigamos retornar ao plano espiritual melhor do que viemos, que é aquela avaliação todo momento que a gente para, normalmente, na maioria de nós, à noite, quando vamos ali realizar o descanso do corpo físico, fazer aquela avaliação antes de nos desprendermos parcialmente no sono do que naquele dia fizemos, se magoamos alguém, se deixamos de fazer alguma coisa ali que estamos exercitando, nos lembrando ali de estarmos vigilantes, né? Buscando os ensinos do Cristo. Então, esse exercício de alguns minutos antes de nos entregarmos ao desprendimento parcial na hora do sono, pode nos fazer observar a nossa vida, o nosso dia a dia, para que a gente chame a atenção, né? Venha esse chamado íntimo de acertar mais do que errar, para que no momento em que formos chamados, aí não haveremos de temer tanto, não é? Vem uma nota de Allan Kardec em seguida que nos diz: o homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o amedronta porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem, desde esse mundo, prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos
dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Mais uma vez, né, vejam como vale a pena buscarmos os ensinamentos do Cristo como nosso modelo e dia a dia melhorarmos. A quem? Ao outro? Não, só podemos fazer isso por nós mesmos. E então, nós vamos estar ali intimamente com uma consolação maior. As coisas de fora não nos vão atingir com a mesma força, porque estaremos aprendendo a nos elevar um pouco mais do que temos ali feito. A próxima pergunta, 942. Algumas pessoas não acharão estes conselhos de felicidade um pouco banais? Não verão neles o que chama lugares comuns ou verdades sediças? E não dirão, por fim, que o segredo da felicidade consiste em saber suportar a infelicidade? Há as que dirão isso, e numerosas, mas muitas delas são como certos doentes aos quais o médico prescreve a dieta. Desejariam ser curadas sem remédios e continuando a entregar-se aos excessos. Então, façamos as nossas reflexões, lembremos-nos do bom ânimo que devemos ter. Então, fazendo o exercício que Santo Agostinho nos ensinou à noite, ao nos deitarmos, observando ali lucidamente, reconhecendo ainda as dificuldades que temos, e ao retornarmos do plano espiritual, né? Ao acordarmos, despertarmos, pedindo sinceramente a Deus, Deus Pai, esteja comigo, me auxilia a estar vigilante no dia de hoje, observando a minha conduta diante do próximo. Que cada um que me encontre não tenha nada do que sentir de mal, né? Porque essa avaliação devemos ter. Será que ao entrarmos no ambiente, as pessoas se sentem bem com a nossa presença? Será que nós mesmos sozinhos estamos bem de ficar conosco mesmos? Então, essa é uma busca íntima de cada um, de se acolher, de saber que está longe mesmo da perfeição, de aninhar-se a si mesmo no colo e dizer: olha, há muita coisa que devemos ali cuidar. És ainda impulsivo, és ainda reclamão, és ainda, né? E essa conversa íntima conosco mesmo vai fazer com que a gente vá reconhecendo em nós as dificuldades e tudo bem porque estamos tão distantes da perfeição ainda, mas o que é que Deus nos pede, o que Jesus espera de nós? Esta inclinação para cuidar de nós mesmos, buscando a correção, o exercício de viver de uma forma diferente das viciações às quais estamos acostumados. Então, agir, não reagir, são coisas pequeninas que já temos condição de avaliar em nós e fazermos essas pequenas mudanças ou pequenos exercícios de alteração de mudanças íntimas. Por hoje, ficamos aqui. Um grande abraço e até o próximo encontro.